Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é a Teacher About. Espero que vocês não tenham esquecido o meu nome, tá bom? E como é que vocês estão? I am fine, I am great. Eu desejo que todos estejam bem, maravilhosos e também estudando, né? É de suma importância, a galerinha já está se preparando, se esforçando, estudando mesmo, tá? Para o nosso Enem 2021, que acontecerá no final do ano. Ah, professora, você acabou de dizer que é só no final do ano. Sim, senhores, é só no final do ano. Porém, antes disso, devemos estar bastante preparados, porque nós sabemos que o Enem, a prova do Enem, não é igual à prova habitual que se faz em sala de aula normais, né? Até o ensino médio, terceiro ano do médio. É uma prova bem mais extensa, maior, e realmente o aluno tem que estar bastante preparado para encarar os 2 dias de prova. Mas não é difícil, galerinha. Lembre-se, não existe nada difícil para quem estuda. É o que eu sempre falo para meus alunos. Tia, hoje a prova tá difícil, não tô entendendo. Eu respondo de imediato, é sinal de que você não estudou. Não é mesmo? Porque quando a gente estuda não existe nada difícil, existe? Eu acho que não. Na minha opinião, humilde, eu acho que não. Então, pessoal, um conselho, tá? De amiga mesmo. Estudem, se esforcem, porque vai valer bastante a pena todo o esforço, horas de dedicação de vocês. Vai valer a pena amanhã. Isso pode ter certeza absoluta, tá? Lembre-se que quem planta, colhe. Tudo que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã, tá bom? Então, se você hoje plantar, e se plantar no sentido de estudar, se esforçar diariamente, pelo menos 1 hora, pessoal, por dia, se vocês se dedicarem a avaliar e estudar, vai valer a pena. No final do ano, na prova do Enem, vocês vão estar, ó, felicíssimos. Então, meus amigos e minhas amigas, se esforcem para que no final do ano vocês consigam atingir os seus objetivos. E eu estou aqui, ó, na torcida, tá? Pelos bons resultados no final do ano, tá? E podem contar comigo para sanar dúvidas na minha disciplina, tá? Eu não vou falar nas outras disciplinas, né? Mas dentro da minha eu posso lhe ajudar conforme for necessário, tá bom? Vamos estudar. Então, let's go! Pessoal, nossa aula de hoje ela é super legal. É sobre os pronouns. Os pronouns que são os pronomes. Esses pronouns são subdivididos em two groups. Nós temos os pronomes subjects, que são os pronomes sujeitos, certo? E nós temos os pronomes objects, que são os pronomes objetos. Como os próprios nomes diz, esses pronomes subjects, eles falam justamente dos sujeitos dentro da oração. Já os pronomes objects, eles são justamente os objetos dentro da oração. E ambos, subjects and objects, eles se localizam em função dos verbos. Ó, os subjects pronoms, eles antecedem os verbos, ou seja, esses aqui, ó, I, you, we, they, he, she, it, eles vêm antes dos verbos. Já os pronoms objects, eles vêm pós-verbos. E quais são eles? Me, you, us, them, him, her, it. Todos eles vêm pós-verbos, ok? Esses personal pronouns, aqui, essa primeira tabelinha, eles correspondem, na nossa língua portuguesa, aos pronomes pessoais do caso reto. Já essa segunda coluna aqui, os pronomes objects, ele equivale aos pronomes oblíquo, do caso oblíquo na língua portuguesa. Com relação aos subjects, eles é quem praticam a ação dentro das frases. E os objects, cadê o meu mouse?
E os objetos, eles é quem recebem a ação. Essa é a diferença básica, tá? Os subjects vêm antes dos verbos e os objects vêm depois dos verbos. Os subjects, eles praticam a ação. Já os objects, eles é quem recebem a ação. Essa é a diferença básica de um para o outro. Nós vamos aqui exemplificar para melhor entendimento. Já já nós chegamos nos exemplos. Bem, pessoal, esses pronomes pessoais, que são os personal pronouns, eles são termos utilizados para fazer a substituição de nomes, pode ser nomes completos ou substantivos, sejam substantivos relacionados a coisas, animais, objetos, ok? Que esses mesmos, eles vão ter função de objetos diretos ou objetos indiretos dentro das frases, tá? E eles são divididos em 4 classificações. A primeira, quanto ao número, esses pronomes eles podem ser divididos em singular ou também plural. Quanto à pessoa, pode ser a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Quanto ao gênero, ele pode ser masculino, feminino ou neutro, né? A gente vai já ver a tabelinha. Quanto à função que compõe nas sentenças, eles podem ser sujeito, no caso dos subjects, né? Ou objeto, no caso dos objetos, tá? Aqui eu trouxe uma tabela, que vocês certamente já conhecem, esses pronomes, para melhor entendimento. Aqui eu tenho o I, que equivale no português ao eu. Ele é a primeira pessoa do singular. Na sequência vem o you, segunda pessoa do singular, equivale a tu, você, certo? E a terceira pessoa do singular é composta por 3 pessoas, né? He, she e o it. O he equivale a ele, o she a ela e o it é aquele pronome neutro que a gente usa para os animais e os objetos. Lembrem-se, os 3 equivale à terceira pessoa do singular, certo? Aí agora vem as pessoas do plural. A primeira pessoa do plural, o i, que é traduzido como nós. E o segunda pessoa do plural, equivalente a vós, vocês. Professora, é igual, né? A segunda pessoa do singular com a segunda pessoa do plural. Sim. É igual a pronúncia you para ambas e também a tradução um pouco diferente, né? Porque um é singular, you, que é você, e you aqui, vocês. E como é que eu vou saber, professora? Dentro das frases, dentro das sentenças, vai ter alguma dica que você vai saber se esse you está se relacionando à segunda pessoa do singular ou plural, tá bom? Dentro das frases você vai identificar, com certeza. E vem a terceira pessoa do singular, que é o they, traduzido como eles ou elas. Olha que legal! Então, nós temos o mesmo pronome que tem 2 traduções, tá? Na língua portuguesa tem eles e elas. Na língua inglesa só tem apenas o they. Legal, né? Então, vamos para os examples. Martha and Peter, can I talk to you? Martha and Peter, can I talk to you? Martha e Peter, posso falar com vocês? Ó, you, né, aqui, equivalente à terceira pessoa do plural. E como é que eu sei? Olha só, simples, eu tenho aqui no meu sujeito 2 pessoas, 2 núcleos, né? Martha e Peter, né? Por isso que aqui é traduzido como vocês, porque eu estou querendo falar com eles 2 ao mesmo tempo, tanto a Martha como Peter. No segundo exemplo, Annie, can I talk to you? Annie, can I talk to you? Já aqui eu só tenho um sujeito, que é quem? Annie. Então, automaticamente eu já deduzo que eu estou falando de quem? Da segunda pessoa do singular, you. Annie, eu posso falar com você?
She is my sister. She is my sister. Ela é minha irmã. I love dance. I love dance. Eu amo dançar. It is a very beautiful house. It's a very beautiful house. Ou seja, esse it aqui, ele está fazendo uma concordância com o meu substantivo house, que é casa, ok? We go to the beach after lunch. Nós vamos para a praia depois do almoço. We go to the beach after lunch. They forgot the phone at home. Eles esqueceram o telefone em casa. Eles ou elas, tá? Uma vez em que o they equivale tanto a eles como a elas. Aqui você também poderia traduzir como e elas. Vale a pena lembrar, galerinha, que esses pronomes, eles são escritos sempre com as iniciais maiúsculas, ok? Sempre com as iniciais maiúsculas, não esqueçam. Eu trouxe uma nota de observações aqui, ó. A existência do elemento neutro, lembre-se de que objetos e animais geralmente são considerados neutros na língua inglesa e tratados como sem gênero, sexo, o que não acontece em nosso idioma. Como a gente já falou, quem é esse elemento neutro aqui? O pronome it, né? Eles são usados para os animais e objeto. Por isso que eles são considerados neutros na língua inglesa. Totalmente diferente na nossa língua portuguesa. Por exemplo, a porta, que na nossa língua portuguesa seria o quê? Um substantivo feminino, não é mesmo? Já na língua inglesa, ele é considerado um elemento neutro. Ele é tratado, nesse caso, se você for escrever no inglês, it. Da mesma forma acontece para... Olha que curioso, galerinha. Da mesma forma que acontece para bebês que ainda não se sabe o sexo. Seríssimo isso. Os falantes da língua trata como it. Enquanto a criança, né, não foi identificado o sexo, ele também é considerado um pronome, né? Se você for transcrever para uma frase, você vai usar o pronome it. Isso é quando não se sabe o sexo da criança, né? E detalhe, os animais de estimação podem ser tratados como he ou she, os pets, né? Por quê? Porque eles são seres próximos de uma pessoa, como se deixassem de ser algo neutro. Aquele animalzinho que você cria em casa, que eles criam com muito amor e carinho, que eles têm como membro da família, esse animal, esse pet favorite, eles são considerados não neutros. Se eles forem escrever, eles vão usar o he, se for, digamos assim, um cachorro, né, masculino, do sexo macho. Aí ele vai usar o pronome he. Se for uma cadela, ele vai usar o pronome she. Agora, se for um animal assim de rua, aí nesse caso ele usa o it, tá bom? São apenas algumas curiosidades. A segunda pessoa é igual para o singular e o plural. Isto facilita na hora de estudar o idioma, pois são menos pronomes para aprender, não é mesmo? Afinal, saber que you, né, que equivale à segunda pessoa, tanto o singular como para o plural, né, ajuda na memorização, porque nós só temos um pronome para que tem duas traduções, né? Legal isso. É por isso, pessoal, voltando aqui ao slide anterior, que eu falo que a gramática da língua inglesa ela é bem mais simplista do que da língua portuguesa. Eu acho, a meu ver, eu acho o português tão difícil. Ó, só fugindo um pouco aqui do nosso conteúdo. No português nós temos 4 porquês, né? Porquê junto com acento, porquê separado sem acento. E são 4 no total, né? E o porquê separado com acento, porquê separado sem e com acento, né? Na língua inglesa nós só temos 2, né? Nós temos o why, que a gente usa para fazer perguntas, e o because, que nós usamos para as respostas. Sem falar que os pronomes demonstrativos, meu Deus, na língua portuguesa são infinitos.
Na língua inglesa, são bastante, é porque eu não me recordo o total. Tem este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Aí vem as formas deles no plural, estes, estas, aqueles, aquelas. Enfim, são bastantes, né? Na língua inglesa nós só temos 4. Temos o these, né? Que é o plural de these. Temos o that e o those, que é o plural do that. Nossa, que simplista, né? Ou seja, na língua inglesa, português nós temos vários, e na língua inglesa só temos 4. É por isso que eu digo que a gramática da língua inglesa é mais fácil. Até mesmo a questão dos verbos, né? A terceira pessoa no plural é a mesma para o masculino e feminino, e esta é característica que facilita aos estudantes da língua inglesa, pois reduz o número de palavras que precisamos saber. Quem é a terceira pessoa do plural? They, né? Que tanto pode ser eles ou elas. Também ajuda a memorização, porque nós só temos, como eu falei, um pronome que traduz como eles ou elas. Né? Lembrar que de pronomes, pois não precisamos, né, assim, ficar lembrando de pronomes específicos para eles ou para elas no português, né? Para isso temos apenas um. Vai depender na nossa frase, como eu já falei para vocês. Agora vamos passar para a tabela dos subjects and objects pronouns. Eu trouxe aqui, galerinha, nesse slide, as duas tabelas para a gente fazer uma breve comparação. Ó, o caso reto, que é o subject, a primeira pessoa, como eu já falei, é o I. Já na parte dos caso oblíquo, me. Me é traduzido como me, mine. You, que é o tu, que é você, segunda pessoa do singular. Já aqui na parte dos objects eu tenho li, o, a você. O he, que é o ele, terceira pessoa do singular, lembra que eu falei? Nós temos o him, li, o, a ele. She, que nos objects, her, li, a ela. It continua da mesma forma, tanto nos subjects como os objects. Diferença, tradução. Aqui ele é neutro, né? Para animais e objetos. Aqui, li, o, a. Nós temos o we, traduzido como nós, e nos objects, us, que significa nos. E o, segunda pessoa do plural, vocês. Nos objects também, you. A diferença, tradução, lhes, a vocês. E o they, nos subjects, traduzido como eles ou elas, como já falamos. E nos objects nós temos o them, traduzido como lhes, os, as, ok? Muito simples, né? Eu peço que vocês copiem essa tabela nos cadernos para treinar, tá bom? Tanto a escrita como a pronúncia. O que falar sobre esses object pronouns? Let's go! Os object pronouns, que são os pronomes objetivos, objects, são aqueles que eles recebem, sofre a ação do verbo. Ao contrário dos subjetos. Os subjetos, eles são quem praticam a ação, não é mesmo? Já os objetos, eles recebem, eles é quem sofre a ação do verbo. Esse tipo de pronome, ele desempenha a função de objeto de um verbo ou de uma preposição. E por isso, costuma vir posicionado depois deles. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Examples de phrase with object pronouns. They bought her a new bike. Eles, né, ou elas compraram que uma bicicleta nova para ela. We are studying for it. Nós estamos estudando para isso. She is calling him. Ela está telefonando para ele. Observe que em todas as frases acima, os object pronouns, quais são? Her, it,
him. Esses três, né? Eles recebem ou sofreram ação verbal. Lembre-se que esses objetos pronouns são usados para substituir nomes, animais ou coisas que funcionam como objetos diretos ou indiretos. Por exemplo, they bought her a new bike. Eles compraram uma bicicleta nova para ela. O her aqui está substituindo quem? Ela. Né? Compraram o quê? Uma bicicleta nova para ela. Ela quem? Aqui, ó, o meu sujeito. Vamos passar aqui para o próximo slide. Outros exemplos, né? Aqui fala sobre o que, ó. Lembre-se que os objects pronouns são usados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas, né? Que funcionam como objetos diretos ou indiretos. Exemplos. We are playing with the kids. We are playing with the kids. Estamos brincando com as crianças. Olha só. Presta atenção à substituição. We are playing with them. Them. Estamos brincando com eles. Eles quem? Crianças. Estamos aqui para não ficar aquela coisa repetitiva, usar o mesmo termo. A gente usa um pronomes subjects para evitar as repetições, não ficar aquela coisa chata, tanto a leitura como a escrita, né? Ficar uma coisa muito repetitiva. Então é por isso que a gente usa esses pronomes também, né? Outra função dele é evitar substituição. They are teaching Bob how to play the piano. Eles estão ensinando Bob a tocar piano, né? Aí vamos agora fazer a substituição. They are teaching him how to play the piano. Eles estão ensinando a tocar o piano. Ou seja, eu usei aqui o him para fazer a substituição de quem? Deles. When will she visit my sister and I? When will she visit my sister and I? Quando ela visitará eu e minha irmã. Quando ela visitará eu e minha irmã. Vamos agora fazer a substituição, né? When will she visit us? When will she visit us? Quando ela nos visitará. Quando eu coloco o meu pronoun subject aqui, us, eu estou substituindo o quê? Quando eu digo us, estou substituindo o quê? Sister and I. Minha irmã, my sister, e eu. Então, para mim não usar a mesma palavra aqui, eu faço essa substituição, ok? Para não ficar muito repetitivo, enjoativo. Pessoal, por hoje é só. Time to say goodbye. Hora de dizer o tchauzinho. Mas eu espero que vocês tenham compreendido o uso desses pronomes, tá? Dentro das sentenças, as funções e as diferenças, tá? Eu peço que vocês voltem os slides depois e acompanhem bem direitinho, mais uma vez, tá? E qualquer dúvida estou à disposição. E com relação ao que eu pedi, não esqueçam de fazer, tá? Peguem essa tabela e copiem no caderno de vocês, tá bom? Para dar uma praticada. Copiem assim como está aqui, tá? Primeira tabela do caso reto e a segunda tabela do caso oblíquo, com as suas respectivas traduções, tá? Porque em inglês é assim, inglês, espanhol, outra língua, a gente aprende a partir das práticas, tá bom? Vejam a questão das frases, vocês podem pesquisar mais frases na internet. Na próxima aula a gente vai praticar através de exercícios, tá bom? E, como eu já falei, time to say goodbye. Kiss you later. Fiquem com Deus e não esqueçam do que eu falei no comecinho da aula. Estudem. Lembre-se, vai valer muito a pena o futuro, os resultados, tá bom? Bye, bye!